Bom, eu acho que eu nunca tive uma intro própria para este canal e, sinceramente, nem sei se vale a pena eu criar uma, considerando que eu mal posto vídeos novos e nem sei se vou continuar postando no futuro, apesar de querer bastante. Mas bom, meu nome é Lucas e neste vídeo eu vou falar sobre um jogo bastante curioso que apareceu para mim através do Instagram, que inclusive é uma ótima ferramenta para descobrir jogos novos e principalmente jogos indies que provavelmente passariam despercebidos. O jogo se chama Crimson Animatronic, desenvolvido pela brasileira Fernanda Fiona. E eu preciso começar esse vídeo fazendo uma pequena confissão. Eu particularmente odeio animatronics. Eu não gosto da estética, não gosto da ideia e principalmente eu nunca fui muito fã de Five Nights at Freddy's, que é o principal referencial desse tipo de jogo. A única obra envolvendo animatrônicos que eu realmente gostei foi Willy's Wonderland, porque possui também o Gold, a lenda Nicolas Cage, e é um filme bem legalzinho até. Então fica a pergunta, por que diabos eu me interessei por um jogo chamado Crimson Animatronic? Bom, a primeira coisa que me atrai em um jogo é aquilo que eu vejo, a arte. E sinceramente, antecipando brevemente um dos tópicos que eu vou abordar neste vídeo, essa é para mim uma das maiores qualidades de Crimson Animatronic. A direção visual do jogo é muito interessante, os personagens têm um design bastante peculiar, e existe uma identidade própria ali que imediatamente me chamou a atenção. E isso é particularmente importante porque, querendo ou não, quando você fala em um jogo de animatrônicos, é praticamente impossível não pensar em Five Nights at Freddy's. E, consequentemente, também é fácil imaginar aquela gameplay tradicional de ficar olhando câmeras, verificando salas, esperando o inimigo aparecer e tentar sobreviver até uma determinada hora ou evento. E esse tipo de jogo não me atrai nem um pouco. O jogo é apresentado com uma visão nova de terror 2D, em que suas escolhas influenciam diretamente a sua sobrevivência, e é aí que começa a ficar interessante, porque em vez de simplesmente reproduzir a fórmula de FNAF, Crimson Animatronic mistura terror, visual novel, humor ácido, escolhas e múltiplos finais. Bom, essa parte de múltiplos finais pelo menos foi prometido pela desenvolvedora no final da obra, porque na demo, pelo menos até onde eu sei, não tem múltiplos finais, tem apenas um. Continuando com essa promessa da desenvolvedora, ela fala que o jogo final tem 5 finais diferentes, uma história de aproximadamente 25 mil palavras, e uma coisa que a gente também já vê tanto na demo é a trilha sonora original e a dublagem profissional em inglês, né? E foi justamente essa mistura junto com o visual do jogo que me fez pensar, tá, talvez eu devesse dar uma chance para esse negócio. Então eu baixei a demo e é sobre ela que vamos falar hoje. Crimson Animatronic é um visual novel interativa de terror com uma boa dose de humor ácido e que, sinceramente, esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Talvez porque ultimamente eu tenha começado a jogar mais visual novels e aprendido a aproveitar melhor esse tipo de jogo. E é engraçado pensar que o jogo que despertou esse interesse em mim foi o Gold pornô do ano passado, Fanboy of the House, mas tudo bem. Depois de conhecer Crimson Animatronic, fiquei acompanhando para ver as novidades e entre os dias 8 e 11 de agosto, não sei quando exatamente, a demo acabou sendo disponibilizada, porém eu só fui jogar no dia 15 de agosto. Inicialmente eu estava pensando até em gravar minha primeira experiência jogando a demo, mas como o futuro desse canal aqui é meio incerto, eu preferi simplesmente jogar por conta própria e depois fazer uma review. E acho que foi uma boa decisão, porque assim também consigo prestar mais atenção no que o jogo estava tentando fazer. A demo também é interessante porque ela não parece funcionar simplesmente como uma introdução tradicional à história principal. Na verdade, ela nos coloca em uma certa situação bem peculiar. A gente acompanha um personagem que, de certa forma, ocupa o papel de antagonista, não o principal antagonista, mas a gente conhece um pouco de seu passado e acompanha os acontecimentos que levam ao seu destino. Isso me deixou com uma impressão de que a história da demo pode estar funcionando quase como um prólogo para o jogo completo. É claro que isso é só uma interpretação minha e não algo que eu trataria como confirmado, mas acho que é bem provável. Considerando os acontecimentos apresentados na demo, eu imagino que o jogo completo possa começar em outro momento da história até, talvez depois dos eventos que a gente testemunha aqui. E se for realmente essa a intenção, eu acho uma escolha bem interessante, porque em vez de simplesmente apresentar o universo e os personagens pela perspectiva mais óbvia, a demo nos deixa conhecer primeiro uma parte da história que aparentemente já aconteceu. E agora que eu já expliquei um pouco como é o Crimson Animatronic e por que eu resolvi jogar, eu vou falar agora sobre as qualidades positivas e os defeitos. Lembrando que sobre essa parte de defeitos e qualidades é tudo a minha impressão pessoal. Eu vou começar pelos defeitos porque felizmente são bem poucos, né?
O primeiro deles é a dublagem. Infelizmente, Chris Animatronic é um jogo brasileiro, desenvolvido por uma brasileira, mas que, pelo menos nesta versão, possui a dublagem apenas em inglês, e eu achei isso bem broxante. A própria desenvolvedora já comentou que existe a possibilidade de futuramente termos uma dublagem em português, então talvez esse problema nem exista na versão final. Eu entendo perfeitamente o aspecto comercial de colocar a dublagem em inglês, uma língua que permite que o jogo alcance um público internacional muito maior e consequentemente tenha mais potencial de divulgação. Mas foda-se, né? Tipo, fazer uma dublagenzinha pra gente que é brasileiro também é algo legal, né? Enfim, e junto desse ponto eu colocaria brevemente uma observação sobre a qualidade da dublagem. Tirando a Lisa, sim, eu concordo que a voz dela é sexy, eu achei a dublagem no geral bem fraquinha. Mas sinceramente eu não me importei tanto com isso. É um jogo indie, é uma demo, a desenvolvedora está fazendo um trabalho que, pelo que a gente consegue ver até aqui, é bastante promissor. E além disso as falas são compreensíveis e você consegue entender tranquilamente o que os personagens estão dizendo, então não é algo que tenha prejudicado a minha experiência de maneira significativa. O segundo ponto é um pouco relacionado ao primeiro, alguns problemas de execução da própria dublagem, né? Em determinados momentos, quando você pula uma fala, a próxima fala simplesmente não é acompanhada pela dublagem, e às vezes acontece o contrário, a fala aparece normalmente na tela, mas simplesmente não possui áudio. Eu não sei dizer se isso pode ser considerado exatamente como um bug ou apenas um problema de implementação da dublagem, mas de certa forma é algo que acontece com uma certa frequência durante a demo. Novamente eu considero isso completamente perdoável, levando em conta que estamos falando de uma demo de um jogo indie, mas eu espero pelo menos que seja corrigido na versão final. E sendo bem sincero, como eu já não estava gostando tanto da dublagem em inglês, esse problema também não chegou a me incomodar tanto quanto poderia. Então, resumindo, a dublagem não é muito boa e às vezes nem funciona direito. Mas para mim, isso está longe de ser suficiente para estragar o jogo. E agora falando das qualidades, são muitas. Sendo bem sincero, tirando os problemas que eu mencionei anteriormente, todo o resto que sobra é bom. Eu vou começar falando de 3 pontos que estão praticamente interligados, que são os personagens, o design e o visual deles. Todos os personagens que aparecem na demo são interessantes de alguma forma. A gente joga como Kiki Kurtz, acompanhado com seu coelho ventríloco Miniki, durante uma noite em Baltimore. Kurtz é um artista fracassado e assassino, e a demo já desenvolve brevemente um pouco da sua história e de como chegou à situação em que se encontra. E eu gostei bastante do visual dele, ele tem aquela aparência de artista meio musculoso, meio bicha, com aquela maquiagem branca na cara, eu achei um visual bem foda. O Miniki também parece ter uma história própria e algumas coisas acontecendo por trás dele, mas a demo não se aprofunda tanto nisso. Então aparece nosso primeiro perigo, e esse, para mim, é absurdamente foda. Shark Lane Chan. É uma porra de um lobo-guará que parece ao mesmo tempo um animatrônico, que também tem elementos de fantasma e não sei mais o que, talvez vítima de misandria, enfim. Independente do que exatamente seja esse personagem, Shark Lane é um personagem absurdamente bonito e assustador. Inclusive eu não sei se eu chamo de ele ou ela, porque eu não sei se tem aspectos femininos ou animatrônico, mas pelo que eu entendi o espírito que habita nele era homem. Sinceramente eu não faço a mínima ideia, foda-se, é um personagem bem legal. E eu acho que esse é um dos melhores exemplos de como o design de coesão animatrônico funciona. Logo depois somos apresentados a Miss Perfection, que me parece ser uma das principais antagonistas da história. Ela é uma vampira com uma estética drag queen que possui forte hostilidade contra homens e que já fez uma bela baguncinha na cidade de Baltimore anteriormente. E a ligação que eu faço, né, justamente entre a Shark Lane Chan e a Miss Perfection é essa característica de hostilidade aos homens, né? Pelo que a gente vê na história, a Shark Lane sofreu. Eu não lembro exatamente a fala que diz, mas dá pra entender que foi morta por ser homem. Eu não quero cometer injustiça aqui com o jogo e falar algo que não aconteceu, mas tem uma ligação entre a Shark Lane e a Miss Perfection. Pelo menos foi o que eu notei. E é justamente a Miss Perfection que nos apresenta, e apresenta o próprio Kiki Kurtz, um dos personagens mais interessantes dessa demo, e provavelmente também o personagem com a voz mais sexy, a Lisa, que é um tubarão musculosa com rabo de cavalo, sei lá que porra ela é, mas é muito interessante. Principalmente porque ela parece um cenário completamente diferente do restante da experiência, uma estética que lembrou bastante aquele estilo de Dreamcore, e passa uma boa parte da demo interagindo diretamente conosco. E além dos personagens, outro ponto que eu gostei bastante são as gimmicks. Eu não sou exatamente um grande jogador de visual novels, então eu não sei dizer até que ponto esse tipo de mecânica é comum no gênero,
mas é algo que particularmente eu gosto bastante. Inclusive, as gimmicks de Fanboy of the House são muito boas. E as de Crystal Animatronic também me deixaram bastante satisfeito. Na demo a gente tem duas gimmicks principais, eu acho que talvez sejam as únicas, que são os momentos que a gente precisa olhar para Sharklane e os quizzes da Lisa. São mecânicas simples, mas funcionam bastante para quebrar a passividade que uma visual novel pode ter, e eu espero sinceramente que na versão final existam ainda mais gimmicks e minigames diferentes, porque, querendo ou não, esse tipo de mecânica faz você prestar mais atenção no que está acontecendo e também você deixa de simplesmente acompanhar os diálogos e passa a ficar um pouco mais alerta. Isso também ajuda bastante na sensação de perigo que o jogo apresenta. Você sabe que existe a possibilidade de fazer algo errado e, bom, quando acontece alguma coisa errada, tem um jumpscare. Não é um jogo sobre animatrônicos inspirado em FNAF se não tiver um bicho pulando na tua cara. E eu particularmente não acho que o jumpscare seja o elemento principal para fazer um jogo de terror ser bom, mas os jumpscares de coisas animatrônicos são bem legais até. E eu já deixo um aviso, muito provavelmente você vai tomar bastante jumpscare da Lisa. Isso porque normalmente o jumpscare funciona como recurso de punição e nesse jogo não é diferente. Se você não responder corretamente os quizzes da Alissa, você toma o som da última trombeta na sua cara. Isso pra mim funciona muito bem porque transforma uma mecânica aparentemente simples em uma situação de tensão. Você não está apenas respondendo uma pergunta, você está tentando não descobrir da pior maneira possível o que acontece quando você erra. E por fim a gente tem a própria história do jogo, né? Obviamente a demo não tem tempo suficiente para explorar a profundidade da história dos personagens ou a lore desse mundo, e eu nem acho que a demo deva ter essa obrigação, mas o pouco que nos é apresentado já é o suficiente para despertar nossa curiosidade. Você termina a demo querendo entender melhor quem são todos esses personagens, o que aconteceu naquela cidade, qual é a relação entre os personagens e principalmente o que está acontecendo naquele universo. E acho que esse é um dos maiores méritos da demo. Ela não tenta entregar todas as respostas, ela simplesmente apresenta personagens interessantes, estabelece algumas relações, mostra um pouco daquele mundo e deixa várias perguntas em aberto. E mesmo sendo uma experiência curta, isso já é o suficiente para criar uma expectativa genuína pelo jogo completo. Além disso, a estética e os acontecimentos da demo conseguem estabelecer muito bem um clima de terror que o Cruise Animatronic parece querer apresentar, e considerando que a gente estava falando apenas de uma demo, eu saí dela bastante satisfeito e querendo saber o que vem depois. Com tudo isso dito, Cruise Animatronic entrou oficialmente para minha lista de desejos e eu já estou bastante curioso para jogar a versão completa. A arte foi inicialmente o que me chamou mais a atenção, mas foram os personagens, os pequenos fragmentos da história e as mecânicas da demo que realmente me fizeram querer mais. E principalmente eu gostei da experiência de jogar, que é o que importa em um jogo, é a experiência que você tem com ele. A gameplay é simples, mas é bem gostosinha, as gimmicks ajudam bastante a quebrar a passividade da visual novel, os personagens são interessantes e a estética do jogo tem bastante personalidade. É claro que eu ainda tenho algumas ressalvas, principalmente em relação à dublagem e aos pequenos problemas de implementação que encontrei na demo, mas sinceramente nada disso foi suficiente para me fazer perder o interesse no jogo. Muito pelo contrário, eu só espero não estar criando expectativas altas demais, porque toda vez que eu começo a criar expectativa para algum jogo, eu acabo quebrando a cara, mas enfim, por enquanto o Cruise Animatronic conseguiu me deixar bastante otimista. A versão completa está prevista para chegar no primeiro trimestre de 2027, então agora é esperar para ver se a desenvolvedora consegue transformar essa experiência curta em algo ainda maior e melhor até lá. E se o jogo final conseguir manter essa qualidade visual, os personagens interessantes, o terror, o humor, as mecânicas, eu definitivamente vou jogar a versão completa. E com isso eu finalizo minha review da demo de Cruise Animatronic, um jogo brasileiro de terror, que eu não esperava encontrar eventualmente procurando por nenhum outro local que não fosse o Instagram, mas que acabou me surpreendendo bastante. Se você gostou do vídeo, o que eu acho que é algo talvez você deveria se esforçar bastante para gostar, porque a qualidade é bem amadora,
Deixa um like apenas para eu saber, e mais importante que isso, comente se você jogou o jogo, o que você achou e o que você achou da minha opinião, se tu acha que é válida, se pelo que você presenciou do jogo você tem uma opinião diferente. E é isso. Talvez eu volte aqui em um próximo vídeo e falou!